Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique, vou estar iniciando com vocês a disciplina de automação e controles industriais, né? Num primeiro momento, gostaria de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha formação, para estar aqui lecionando essa disciplina com vocês. Eu sou formado em automação industrial, né? Com passagens pelas indústrias, ainda atuo na área, né? E tenho também como segunda base a educação, tá ok? Essa disciplina ela é primordial, ela é uma das disciplinas assim, super importantes dentro do curso, específica, onde, na verdade, a automação está inserida no contexto do controle. Se você não domina o controle, se você não entende como funciona a dinâmica do sistema, né, do processo industrial como um todo, você não pode ser considerado um técnico de automação, né? O nosso diferencial é conseguir fazer com que uma máquina, que num primeiro momento tenha só ali funções mecânicas com acionamentos manuais, ela se torne o mais autossuficiente possível, né? Que ela possa operar com o mínimo possível de intervenção humana para garantir alguns benefícios, né? Como controle de qualidade, velocidade, segurança, tanto para pessoas e equipamentos. Então a gente começa a ver esse universo do controle, né? Como isso vai ocorrer, as técnicas de controle que a gente vai podendo estar utilizando para conseguir alcançar esses objetivos, e vamos começar a nossa disciplina, ok? Então, vamos inicialmente aqui, né, falar um pouquinho sobre essa questão dos controles industriais, né? Com o aumento acentuado da demanda de materiais industrializados, o homem viu-se obrigado a desenvolver técnicas e equipamentos capazes de substituí-lo na manufatura industrial, dessa forma libertando de grande parte do esforço braçal e mental. Logicamente que quando a gente chega num ponto onde a gente consegue substituir a mão de obra humana, né, pelo maquinário, nós vamos ganhar em diversos aspectos, né? Primeiro, quando a gente fala em uniformidade, em controle de qualidade, é um tópico bem importante, né? Logicamente que um produto, quando ele é fabricado por uma pessoa ou outra, dependendo das características, das habilidades, né, inerentes de cada um, esse produto ele pode sair de forma diferente, ele não vai ser reproduzido de maneira idêntica, fielmente, né? E aí, logicamente, um cliente, quando ele adquire um produto, ele quer contar com que aquele produto seja exatamente aquilo que ele imaginava, que era proposto a ele. Então, a gente não pode, na verdade, ter dois produtos, né, com características diferentes. A gente precisa garantir uniformidade, a gente precisa garantir o que vai ser encontrado, né, nas prateleiras quando o consumidor estiver lá para poder fazer a aquisição, né? E aí, quando a gente chega na parte da automação, do maquinário em si, essa uniformidade, esse controle de qualidade, ele vai ser mantido, né? Outro aspecto importante que a gente pode citar é com relação à velocidade da produção, né? A máquina, ela não precisa fazer intervalos, né? Normalmente não precisam fazer intervalos. Ela pode trabalhar com velocidades altas, ela pode ter o contato direto, às vezes, com determinado tipo de produto, eliminando essas limitações que, às vezes, a gente vai encontrar quando a gente faz isso de maneira manual, né? E, lógico, cansaço físico, o desgaste mental, isso pode fazer com que dentro da produção existe uma queda de performance, né? Não que isso não vai existir numa máquina, mas a gente vai conseguir, na verdade, ali, fazendo uma rotina de manutenção, né? Fazendo ali um estudo de linha de produção, ter a ideia de que, tempos em tempos, né, quais seriam os intervalos ideais para que a gente consiga fazer com que a máquina opere sempre no seu melhor, né, e sempre da melhor uniformidade possível, ok?
Seguindo o nosso conteúdo, né, daí então surgiu o controle automático. Quanto à necessidade pode ser classificado. Então, as necessidades, né, porque o homem não é mais capaz de manter o controle a contento, e aí entra as limitações físicas, né, a questão que a gente acabou de falar do trabalho braçal, cansaço mental. Para a elevação da produtividade, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de velocidade, não só da questão da velocidade, mas a gente também não abandona a questão da qualidade, tá certo? E aí, quando a gente volta nesse tópico 1, né, a gente pode observar a produção elevada do sistema, o ritmo acelerado de produção, precisão requerida na produção, a confiabilidade, aumento do nível de perigo, né? Então, algo que é muito importante, que a gente para nesse momento para falar, quando a gente manuseia, né, sistemas onde o risco de acidente do trabalho é alto, onde a gente tem máquinas que executam cortes, prensas ou até mesmo os insumos, né, que possam vir ser nocivos, né, para a saúde, se a gente consegue afastar, né, o nosso funcionário, o nosso operador desse processo, nós garantimos a segurança dele. E aí vale, né, citar também um pouquinho da instrumentação industrial, aonde a gente tem ali normalmente o sensor fazendo a medição para saber o que está ocorrendo dentro do processo, se comunicando com o transmissor e o transmissor fazendo esse envio de dados de maneira remota, para que esse tipo de manobra, né, caso tenha que ocorrer algum tipo de monitoramento, algum tipo de intervenção, que ela possa ser feita à distância, que a gente não tenha o operador em contato direto, né, com o sistema. Apesar de existir EPC e EPI, o legal mesmo é que a gente bote a automação para tocar o sistema da melhor maneira possível, tá certo? Citando aqui também, né, a redução para a elevação da produtividade, a gente tem redução da mão de obra, o aumento da eficiência operacional das instalações, redução de custo operacional do equipamento, tá certo? Então, são alguns tópicos que a gente lista, né, tópicos esses, né, que vão ficar disponíveis para vocês consultarem posteriormente e poderem aprofundar o conhecimento de vocês, ok? Um pouco sobre a evolução histórica do controle automático, né? E aqui a gente pode dizer que isso vai começar, né, com um regulador centrífugo inventado em 1775, né, por James Watt, para o controle de velocidade das máquinas a vapor. Quando a gente começa a falar de máquina a vapor, já vem à nossa mente, né, a Revolução Industrial, a indústria, num primeiro momento, né, tendo a sua grande mão de obra, sendo uma mão de obra humana, uma mão de obra manual, e aí esforços, né, ocasionados pela repetição de determinados trabalhos, o cansaço, a jornada de trabalho que às vezes tinha que ser muito longa, né, para atingir os anseios que a indústria pedia na época. Isso tudo foi fazendo com que a gente tivesse uma limitação de produtividade, mesmo tendo a quantidade, né, tendo a logística de material humano ali para poder desenvolver, ok? Então, quando a indústria precisa dar um passo à frente, ela precisa expandir os seus horizontes, ela precisa chegar num campo aonde a sua produção seja efetiva, não só para atender um mercado local, mas começar a ter as exportações, a atender outros países, a ter esse intercâmbio de produtos, né? A automação ela cai como uma luva, ela cai como um divisor de águas, justamente para conseguir fazer essa eficiência produtiva aumentar, tá certo? Bom, o que nós vamos ter aqui, né? Dentre esse primeiro start, veio o advento, tá, da instrumentação, aonde a gente tem aí, na verdade, a gente pode perceber na foto, diversos instrumentos que hoje em dia são comuns dentro do controle industrial. O que vai ocorrer? Se vocês já tiveram durante o curso a disciplina de instrumentação,
a fala que eu vou ter agora, vocês terão diversas recordações, né? Para quem ainda não teve a instrumentação, muitas coisas das quais eu vou falar aqui são novas, né? Lógico que a gente não vai se aprofundar muito, mas a gente precisa sim citar os principais instrumentos de controle, né? Quando a gente chega lá dentro da nossa indústria, nós precisamos de um monitoramento e precisamos também de um plano de ação para fazer com que o processo funcione, que o processo rode a contento, né? E quando a gente está falando do monitoramento, nós vamos possuir ali alguns instrumentos capazes de mostrar o valor em tempo real, né, das chamadas variáveis de processo, e essas variáveis de processo são as principais grandezas físicas que vão ser utilizadas, né, e controladas dentro dos processos. A gente pode citar aqui temperatura, pressão, nível, vazão, umidade, pH, entre outras, tá certo? Vamos ter alguns instrumentos que vão gerar registro disso que está acontecendo, né, durante o tempo, todos esses valores que foram assumidos, que nós vamos classificar como registradores. Nós ainda temos outros instrumentos mais específicos, como é o caso do transmissor, cuja função é pegar os valores que foram medidos ali dessas variáveis e transmitir de maneira remota, né, para pontos e estações de controle que são chamados de supervisório. Dentro do supervisório, uma tela de computador com a chamada IHM, a interface homem-máquina, onde o operador ele vai poder interagir com o sistema, vai poder, entre aspas, conversar com o sistema através daquela tela, através das funções que ela vai estar podendo ali estipular. Dentro do nosso controle, a gente tem que imaginar também ali que como personagem principal, nós vamos ter um módulo eletrônico, né? Esse módulo eletrônico, um dos mais famosos que a gente cita aqui, são os CLPs, são os controladores lógicos programáveis, que na verdade esse módulo eletrônico, ele vai fazer o gerenciamento do sistema. Então ele normalmente vai estar recebendo ali informações do que está acontecendo, ou através de um sensor, ou através de um transmissor, né? E de acordo com esses dados que ele vai coletar, ele vai exercer um gerenciamento sobre os dispositivos de correção, dispositivos chamados elementos finais de controle, que vão lá corrigir o sistema, atuar de maneira efetiva para conseguir aumentar um valor de uma variável, reduzir ou em até determinados casos estabilizar. Tá certo?